Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história! Imagine liderar mais de 600 homens por 7 anos em uma floresta inóspita, financiar a expedição com seu próprio dinheiro e, no meio da jornada, descobrir que seu filho está tramando contra você. Agora imagine a decisão mais difícil: mandar enforcá-lo com as próprias mãos. Essa não é uma cena de filme. É a história real de Fernão Dias Pais Leme, o bandeirante que personificou a dureza e a tragédia do sertão. Aos 67 anos, ele partiu em busca de um sonho verde e encontrou um destino cruel. Fernão Dias Pais Leme nasceu em 1608, no Planalto de Piratininga, o embrião rústico da futura metrópole de São Paulo. Sua família estava entre as primeiras a se estabelecer na região, descendentes diretos dos povoadores que chegaram com Martim Afonso de Souza. Ao longo da vida, ele acumulou um poder extraordinário, tornando-se o homem mais rico da vila. Era dono de vastas fazendas, de centenas de escravizados e de um prestígio político imenso. Mas a riqueza de então não vinha do ouro, que ainda era um sonho distante. Vinha da terra, e principalmente da violenta prática do apresamento de indígenas, a principal mercadoria daquele tempo. Em 1638, com 30 anos, Fernão Dias participou de sua primeira Grande Bandeira, uma expedição monumental ao lado do já lendário Raposo Tavares. O destino era o Sul Profundo, as prósperas reduções jesuíticas do Ibicuí, no atual Rio Grande do Sul. O objetivo era claro e brutal: destruir as missões e capturar o maior número possível de indígenas para o trabalho forçado. A operação foi um sucesso terrível para os paulistas. As últimas reduções da região foram devastadas e milhares de guaranis foram trazidos para São Paulo como escravos. Ali, Fernão Dias aprendia na prática o ofício da guerra e da expansão territorial. Em 1641, ele mostrou sua versatilidade e poder militar. Usando seu próprio contingente de guerreiros indígenas, ele desceu para o litoral e combateu as esquadras holandesas que ameaçavam a costa de Santos. Defendia a terra portuguesa, mas sempre com seus aliados e cativos indígenas ao lado. Era o perfil do bandeirante completo: sertanista, militar e uma figura política influente, moldando o futuro da colônia com ferro e fogo. Mas havia um inimigo que tirava Fernão Dias do sério: os jesuítas. Eles eram a principal barreira à escravização dos índios. Em 1640, a tensão explodiu em São Paulo. Os padres denunciavam as bandeiras e acolhiam índios fugitivos. Fernão Dias e outros líderes paulistas exigiram a saída dos inacianos. E eles saíram. Houve tentativas de trazer os padres de volta. Até o poderoso Salvador Correia de Sá, governador do Rio, tentou uma conciliação. Mas os paulistas, sabendo de sua amizade com os jesuítas, mostraram que o receberiam com hostilidade. Ele desistiu e voltou para o Rio. A briga era séria. Foi preciso a coroa intervir. Em 1647, Dom João IV expediu um perdão geral, anistiando todos os que haviam perseguido os padres. Mas os paulistas só aceitaram o retorno dos jesuítas em 1652, com uma condição humilhante para a igreja: os padres teriam que renunciar a qualquer indenização e, mais grave, não poderiam acolher índios fugitivos em suas igrejas. Fernão Dias e João Pires foram os líderes dessa pacificação, mostrando que os bandeirantes tinham vencido a queda de braço. Mas o grande capítulo da vida de Fernão Dias, a sua obsessão final, começou em 1674. Ele já tinha 67 anos, uma idade avançadíssima para os padrões da época, quando a maioria dos homens já havia encerrado suas jornadas. Contudo, a notícia de que havia esmeraldas nos sertões, um território vasto e desconhecido, acendeu sua ambição de forma inextinguível. A coroa portuguesa, interessada mas cautelosa, ofereceu pouco dinheiro. A Câmara de São Paulo deu uma ajuda modesta. No fim, quem bancou a maior parte da expedição foi o próprio Fernão Dias. Mais de 6.000 cruzados de seu bolso.
uma fortuna capaz de comprar terras e escravos, tudo apostado em um sonho. Em 21 de julho de 1674, a bandeira partiu de São Paulo. Era uma verdadeira cidade em movimento. Eram mais de 600 homens, entre paulistas, mamelucos e índios aliados, cada um com sua própria motivação e esperança. Com ele iam seus filhos, Garcia Rodrigues, o primogênito e herdeiro, e José Dias, um filho ilegítimo, mas reconhecido. Ia também seu genro, Manuel de Borba Gato, um homem astuto que se tornaria uma figura lendária na futura corrida do ouro, aprendendo os segredos do sertão sob a tutela do sogro. Por 7 longos anos, a bandeira percorreu os sertões do que viria a ser Minas Gerais. Era uma marcha brutal contra a natureza e o tempo. Exploraram as cabeceiras do Rio das Velhas, a região do Cerro Frio. Enfrentaram fome, doenças tropicais, febres delirantes e ataques de indígenas hostis, que defendiam suas terras com ferocidade. O tempo passava, os recursos acabavam, e as tais esmeraldas não apareciam, transformando a esperança em um desespero silencioso. A tensão aumentou até se tornar insuportável. O moral da tropa desabou. Vários companheiros desertaram, incluindo o famoso Matias Cardoso e os próprios capelães da bandeira, homens de Deus que abandonaram a missão. E o pior estava por vir, uma traição no coração do comando. José Dias, o filho ilegítimo de Fernão, liderou uma conspiração contra o próprio pai. As razões não são claras. Disputa por poder, a impaciência de um homem mais jovem ou a simples traição nascida do desespero. O que se sabe é o desfecho trágico e implacável. Fernão Dias, o líder inflexível, o homem que personificava a lei no sertão, não hesitou. Para ele, a disciplina da bandeira era mais sagrada que o próprio sangue. Acusado de traição, José Dias foi enforcado por ordem do pai. Relatos dizem que o próprio Fernão comandou a execução do filho na mata. Uma cena de uma dureza inimaginável, que revela a alma de aço daquele bandeirante e o preço terrível que ele estava disposto a pagar por sua autoridade e seu sonho. Apesar de enfraquecido, doente e com o coração partido pela morte do filho, Fernão Dias insistiu em continuar. A expedição, já exaurida, arrastava-se pela mata. Finalmente, seus homens encontraram pedras verdes reluzindo num riacho. Por um breve momento, a euforia tomou conta de todos. Acreditavam ser as esmeraldas tão sonhadas, mas a felicidade durou pouco. A febre palustre, a temida malária, que já espreitava a expedição, abateu Fernão Dias de forma fulminante. Era o fim da linha para o velho bandeirante. Em 1681, no arraial que ficou conhecido como Sumidouro, próximo à futura região de Sabará, Fernão Dias Pais Leme morreu. Ele se agarrou até o fim à crença de que as pedras verdes que encontrara eram esmeraldas, quando na verdade eram apenas turmalinas, sem grande valor. Morreu com o gosto amargo da derrota, sem ver o fruto de 7 anos de sacrifício. Mas sua expedição não foi em vão. Seu genro, Borba Gato, e seu filho, Garcia Rodrigues, que sobreviveram à jornada, continuaram explorando a região. Eles abriram os caminhos que poucos anos depois levariam à descoberta das imensas jazidas de ouro que mudariam o destino do Brasil. O sonho das esmeraldas deu lugar à realidade do ouro, e Minas Gerais se tornou o coração econômico da colônia. A história de Fernão Dias foi, séculos depois, usada para construir uma imagem heróica do bandeirante, um símbolo de bravura e desbravamento para a nação. Mas sua história real é muito mais complexa e trágica. Foi um homem rico que se arruinou por um sonho. Um pai que, em nome da honra, matou o próprio filho. E um explorador que morreu sem saber que seu maior legado não eram as pedras verdes que tanto cobiçou, mas sim as portas que abriu para a maior corrida do ouro da história do Brasil. Fernão Dias Pais Leme foi, acima de tudo, um produto do seu tempo. Um tempo duro, violento, onde a sobrevivência e a ambição exigiam sacrifícios inimagináveis.
Sua tragédia pessoal é um lembrete de que a história do Brasil foi escrita com suor, sangue e, muitas vezes, com lágrimas. O que você achou dessa história? Conhecia a tragédia de Fernão Dias e o enforcamento do filho? Deixe a sua opinião nos comentários. Esse é um dos episódios mais dramáticos da nossa história. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com os amigos para a gente continuar essa conversa. Apoiar o canal com sua inscrição nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!